Nós louvamos a Deus por essa chuva abençoada que está caindo sobre o nosso solo e que está vindo dos céus, abençoando as nossas vidas, abençoando as lavouras e produzindo prosperidade sobre a nossa nação, sobre a nossa região, sobre a nossa cidade. Transmito um abraço em nome da família Águas Purificadoras, a família física. Mantenho e ministro o abraço à família virtual, a você que está com a gente, os nossos irmãos que estão em Itabuna, os nossos irmãos que estão em Santo Antônio de Jesus, os nossos irmãos que estão em Goiânia, os nossos irmãos que estão em Brasília, os nossos irmãos que estão em Santa Rita de Cássia, todas as comunidades MAAP que temos a mesma identidade. Uma grande notícia é que, se Deus permitir, logo que estivermos podendo fazer grandes aglomerações, vamos fazer o nosso encontrão de alinhamento profético MAAP na região do Distrito Federal, ainda o ano que vem, se Deus assim nos permitir. Meus irmãos, hoje é um dia muito marcante para nossas vidas. Até porque eu tenho mais tempo para falar hoje, porque eu duvido que as irmãs que foram ao salão se arrisquem a sair agora no meio da chuva, de forma que eu fico mais à vontade para ministrar para você nessa noite. Quero, em nome dos nossos queridos Mário, esposa, abraçar a todas as pessoas que nos visitam e que estão aqui presentes. Quero também, em nome da querida Aurina, abraçar todas as pessoas que estão conectadas virtualmente nesse momento aqui no MAAP. No final do culto, no final dessa transmissão, antes de terminar a transmissão, eu quero fazer uma oração específica para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para Deus desatar os nós que estão amarrados, para que Deus abra os seus caminhos, para que Deus tire da sua vida toda trava nos aspectos emocionais, espirituais, físicos, e que o Senhor, Ele venha com mão forte e o abençoe, e abençoe a sua casa, abençoe os seus sentimentos, abençoe as suas emoções. Queridos, eu confesso para vocês que, ministrando a palavra para mim mesmo esta semana, e olhando algumas coisas que eu considero importantíssimas para o meu crescimento, para o meu amadurecimento espiritual, quiçá para o seu amadurecimento também, vou andar em 2 versículos bíblicos para a gente compartilhar hoje e ministrar sobre o tema, os 3 grandes mistérios. Nós caminhamos e não temos muita certeza a respeito do nosso futuro. Muitos de nós conhecem muito pouco a respeito do nosso passado. Há muitas pessoas que não conhecem a história da sua ancestralidade. Há outros que não conhecem a sua própria história. E como podemos interpretar a vida e o mundo se não conhecemos nem o passado? Como podemos entender o presente ou como podemos olhar para o futuro? Eu estava outro dia conversando e até fiz uma publicação e quero estimular você que não me acompanha ainda no Instagram, você que está me acompanhando aqui pela internet, você que está presente nessa live, já peço para você compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder. Quem sabe hoje você vai alcançar alguém que está precisando ouvir o que eu tenho a dizer, que pode libertar a sua família, que pode abrir o seu entendimento a respeito da vida, que fará você entender os porquês das coisas que estão acontecendo, que aconteceram ou que poderão acontecer. Desejo também que você dê o like, assim você informa para a plataforma YouTube que o que nós fazemos aqui é importante, o que nós dizemos, então todas as pessoas que estão ligadas a você e você mesmo vai ser notificado todas as vezes que estivermos aqui. Pois todas as vezes que nós ministramos a palavra, nós não ministramos apenas para cumprir uma agenda de domingo.
Nós fazemos um trabalho com muita seriedade, debaixo de oração, de leitura, de estudo, nos preparamos com muito carinho, para que você seja alimentado com uma alimentação que pode fazer você mudar a realidade da sua vida e a realidade da família de tantos quantos você conhece. Portanto, é importante que a gente entenda as coisas, e eu estava pensando assim: não há futuro se não estiver havendo presente, porque tudo que vai acontecer na sua vida, tudo que vai acontecer na sua história, tudo que vai acontecer no seu momento futuro, depende das coisas que você está fazendo, ou as coisas que estão acontecendo no seu presente. Eu conversava com uma pessoa esta semana, e essa pessoa me falava de um problema que a segue durante 27 anos da sua vida. E eu disse: e se você continuar na linha que você está, no caminho que você está, com o pensamento que você tem, com as decisões que você tem tomado, nada vai mudar daqui para frente. Mas você não pode intervir no seu passado, mas todos nós podemos fazer intervenções no nosso futuro. Todos nós temos desafios constantes, e não são desafios fáceis. A forma como eu encaro um problema é diferente da forma como Cledivone encara. A forma como eu entendo um sentimento, como eu recebo uma palavra, é diferente da forma como outras pessoas recebem. Logo, eu não posso estabelecer a minha vida, ou o meu pensamento de mundo, ou chamar de cosmovisão, ou a visão que eu tenho do universo, para que todo mundo tenha esta visão. Cada sentimento é um organismo psíquico, espiritual e biológico, que tem sentimentos, emoções, sensações e reações diferentes umas das outras. Logo, eu não posso dizer: fulano de tal é muito fraco, eu ajo dessa forma. Não, essa é a sua forma de agir. Portanto, respeite a forma com que o outro sente, a forma com que o outro processa, a forma com que o outro ressignifica e entende a vida. E é por isso que nós temos muitas pessoas machucadas, magoadas e sofrendo, porque nós queremos nos usar como parâmetros, paradigmas, modelos para as pessoas de um modo geral, quando na verdade cada pessoa tem uma maneira de reagir. E logo eu estava pensando sobre o que falar, e sobre o tema, os 3 grandes mistérios. Já é um mistério para a gente, a vida é um mistério. E o primeiro mistério que eu quero compartilhar com você é sobre o mistério da vida. Não dá para falar sobre o mistério da vida sem a gente entender o processo da geração da vida. Só há vida quando há união. Eu disse, só tem vida quando tem união. É preciso unir um ser a um outro ser, para que a partir daí a vida comece. Mas a vida numa perspectiva biológica, a vida numa perspectiva humana, numa perspectiva da vida, da biodiversidade, do universo, do cosmo que gera. Mas a vida também pode ser interpretada do ponto de vista do sopro, da vida emocional. Todos nós, independente de quem família nós tenhamos sido gerados, independente da escola que tenhamos sido formados, independente do útero que você foi gerado, você é um ser emocional. Então a vida, ela tem um aspecto biológico, mas a vida também tem um aspecto emocional. Essa vida, ela vem sobre nós carregada de vários sentimentos, de várias emoções. Nós somos o projeto da construção de DNAs. Nós somos o processo da construção de DNAs. Por exemplo, para juntar a Cledivone e formar uma família, existem os DNAs de seu Nelvis, de Dona Valdeci, de Dona Zumira, de seu Valmir.
Existem os outros que vieram antes deles, os seus antecessores. E esses DNAs, eles são carregados de sentimentos, emoções, virtudes, doenças e também saúde. E todos nós, quando somos gerados, não somos gerados de qualquer jeito, nós temos a carga genética de quem nos gerou. A história genética, a história emocional de quem nos gerou, oportuniza em nós a leitura de mundo, a interpretação da vida e como respondemos aos dramas, aos traumas e como lidamos com os labirintos os quais vivemos. O grande problema do homem e da mulher, neste mundo que nós vivemos, é a ausência de conhecimento a respeito da existência delas, a respeito da vida delas. Por que é comum falarmos da vida dos outros? Por que é comum, quando a gente se reúne, a gente gravitar, trocar ideias e trocar experiências a respeito de fatos, de acontecimentos, de situações que acontecem? Um fato social que gera o assunto de uma cidade, uma pedra, um cachorro, um profissional, e de repente é o assunto de toda a cidade. E a mesma publicidade não se dá quando deixamos uma criança morrendo de fome em um bairro que é desassistido social, espiritual e economicamente. Não damos a mesma ênfase quando alguém comete um assassinato em via pública sem entender ou porque imaginou que aquela pessoa estava fazendo aquilo ali e de repente não há publicização, não há a mesma valorização, não há o mesmo comentário. Sabe por quê? Porque nós gostamos de comentar a respeito muito mais dos acontecimentos alheios, da vida dos outros, para nos ocultar e não compartilharmos das nossas maldades, das nossas doenças, das nossas esquizofrenias sociais. Nem entender do ponto de vista como nós lidamos com as coisas que acontecem em nossa existência. Não podemos inocentar nem normalizar a violência em um momento nenhum. Em nenhum ato a gente deve concordar com nenhum ato de violência, mas nós precisamos tratar todos os atos que são atos que instigam, que provocam, que tiram a vida, devemos tratar como um problema na vida da humanidade. É como nós lidamos com a existência da vida. Nós falamos da vida do ponto de vista biológico, da união de caracteres que formam um macho ou formam uma fêmea. Falamos do ponto de vista emocional, que somos as respostas emocionais a partir daquilo que fomos formados e construídos. Francis Bacon disse que o homem é resultado de fatos sociais. Mas o homem, do ponto de vista teológico, bíblico, o que diz a vida? O que diz sobre a nossa existência? A vida, qual o sentido que ela tem para a Bíblia e qual o sentido que ela tem para nós? A palavra de Deus nos diz, no capítulo de número 12 de Eclesiastes, a partir do verso 6 a seguir, você vai encontrar dizendo: antes que se rompa o fio de prata, antes que se rompa o fio de prata, antes que a vida termine, antes que o pó volte ao pó, antes que o homem cesse a vida. Hebreus 9:27 diz que a todos os homens estarem ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A vida e o sentido da vida, ela está na valorização da nossa própria existência, na existência do outro ser. A vida nossa só tem sentido quando nós damos sentido à nossa vida, e a nossa vida é sentido na vida de outras pessoas. Por que é que algumas pessoas perdem a vontade de viver? Por que é que algumas pessoas perdem a vontade de continuar vivendo? Será que a grande busca do homem é em torno da sua felicidade? Será que a busca do homem é em torno da sua existência? Os homens de fato buscam felicidade? As pessoas de fato querem ser felizes?
As pessoas de fato, elas estão interessadas na sua felicidade, ou as pessoas querem segurança e estabilidade? O que é que de fato nós esperamos da nossa vida? Onde está o sentido de viver? Onde está o sentido de continuar lutando? Onde está o sentido de continuar a batalha? Essa semana eu ouvi uma palavra minha queridíssima e preciosa Cássia Menezes, pessoa porque tenho profundo amor, carinho, admiração e respeito. Eu ouvi uma expressão de um grande amigo nosso em comum, que chegando lá em casa, meu precioso Mário, ele me disse assim: Clériston Mota, eu vou lhe dizer uma coisa na sua vida, que agora eu vejo o Senhor com os pés mais no chão, mais decidido e com mais segurança no que diz e segurança no que pensa. Eu disse: como assim, meu querido? Eu estou falando a um homem que algumas pessoas conhecem aqui, chamado Senhor Cristino, um adventista que mora lá na Vereda Grande e toma conta da igreja adventista lá. O seu Cristino me disse: o senhor sabe um garimpeiro? Eu disse: sei. O senhor sabe como é que garimpa no rio? Eu disse: imagino. Ele disse: antes de apurar o ouro, se enche uma peneira de cascalho. Ele disse: passou o grande movimento, muito cascalho o Senhor tinha, mas hoje o Senhor tem apenas ouro em sua volta. A vida dá sentido quando nós abrimos mão do cascalho para valorizar o ouro. A vida vale sentido quando nós não ficamos lamentando pelo que perdemos, mas celebramos o que conseguimos e batalhamos para acrescentar novas estratégias, novos propósitos e novos sonhos. A vida tem sentido quando a nossa existência tem sentido na vida de outras pessoas. Não há vida para Deus se não tiver vida para o outro. Não existe uma forma de amar a vida e odiar as pessoas. Não há condição da gente dizer que ama a Deus e deseja, comemora ou celebra o mal de alguém. Não. A vida só tem sentido quando encontramos Deus dentro da gente, quando encontramos Deus dentro do outro, quando encontramos Deus nas coisas simples que estão acontecendo. Eu estava no aniversário hoje e foi muito bom, ainda timidamente, sem muita aglomeração, mas a família esteve lá em casa há um mês e pouco atrás e disse: gostaria muito que o senhor visitasse a minha casa, eu estou com o senhor, acredito no senhor e quero continuar a estar com o senhor. Eu digo: amém, Deus abençoe. E hoje nós fomos lá e fomos tão bem queridos, tão bem tratados, e teve um momento que eu disse: eu estou precisando de tal coisa que tem aqui na roça. De repente aquele homem sai, rompe uma barreira, vai em outro local, e chegando num local bem longe, ele com uma árvore nas costas, ele pede para o rapaz cortar e deixa do jeito que eu estava precisando. De repente eu disse: as coisas que alegram a gente não são as coisas que a gente recebe, mas é a valorização da presença da gente na presença de outras pessoas também. Nós temos sentido na vida, e quando nós olhamos por que é que Eclesiastes diz assim, o escritor de Eclesiastes: antes que se rompa o fio de prata. O fio de prata aí é a existência da gente. Se você olhar a sequência do texto de Eclesiastes 2, a partir do verso 6, o texto está se referindo ali a respeito da vida humana. Antes que se rompa o fio, então dê sentido que as coisas aconteçam. Quando a gente não estiver mais aqui, como é que a gente vai ser lembrado? Quando a gente for apenas a história. Porque hoje a gente é fato. Eu disse que hoje nós somos, mas um dia seremos história e seremos lembranças. Hoje somos fatos,
estamos acontecendo. Mas quando nós formos daqui, o que vai ficar da nossa memória para ser compartilhado, para ser dito a nosso respeito, para ser dito o que vão escrever na nossa lápide. Eu me preocupo com isso. O que escreverão na minha lápide? O que escreverão sobre a minha vida? Não é sobre a morte, é sobre a vida. O que vão dizer na minha vida? Como os meus filhos comentarão a meu respeito? Como as pessoas que eu batizei falarão a meu respeito? E as que eu não batizei, como falarão a meu respeito? As pessoas que não fazem parte da comunidade que eu faço parte, mas as pessoas que fazem parte da cidade que eu faço parte. E às vezes eu me pronuncio e me manifesto em alguns momentos e digo pontos de vista, me posiciono, porque eu não sou pastor apenas na igreja. Deus me chamou para Correntina para ser pastor e líder na cidade. O que acontece na cidade diz respeito a mim, sim, diz respeito ao futuro, ao presente e ao passado da cidade. E se eu passar por essa vida, essa cidade saberá que passou um profeta no meio dela. Eu estive observando a respeito da vida, e eu fiquei pensando que existem pessoas que elas morrem e não fazem falta. Existem pessoas que acabou, pronto, passou ali, que foi, pessoas que viveram para elas, para o mundo delas, para o espaço delas, para os acontecimentos delas, e simplesmente existiram, mas elas não viveram. Você tem vivido ou tem existido? Quando a gente começa a impactar a vida das pessoas, é quando a nossa vida é um impacto. A gente não vai impactar a vida de ninguém se a nossa vida não for um impacto, se a gente não olhar para a gente e a gente olhar de onde você saiu, de onde você veio, e olha onde você já está, não é onde você ainda está. É onde você já está. Isso fala da vida, qual sentido que a gente tem antes que se rompa o fio de prata. Mas há um outro texto, Cantares capítulo 8, a partir do verso 6, fala que existe uma coisa mais forte do que a morte. Eu vou falar sobre a primeira e vou falar sobre a segunda. O texto diz aí que o amor é mais forte do que a morte. Se o primeiro mistério é a vida, do ponto de vista físico, biológico, do ponto de vista emocional e do ponto de vista espiritual, mas eu preciso dizer para você que há uma vida além dessa. Mas a mensagem hoje não é sobre a vida pós-morte. A mensagem hoje é sobre a vida e o mistério que a gente tem aqui nessa existência. É da gente não projetar determinadas coisas que acontecem no meio do caminho e como a gente vai fazer daí para frente. E entrando já no segundo ponto sobre a morte como um mistério. Se eu falei da vida, vou falar da morte, mas eu vou concluir com amor. Digam amém. Estava pensando, perder alguém que a gente ama é a maior dor que alguém possa imaginar. É a pior de todas as dores, perder alguém que a gente ama. Eu perdi minha mãe, vai fazer 9 anos. Ainda choro e sofro como se fosse hoje. Consolando pessoas e às vezes com o coração dilacerado por conta disso. E tem uma das coisas que eu tenho dito para pessoas que perdem entes queridos, e uma delas, minha lindíssima e preciosa Gislaine Queiroz, é: não camufle nem simule o seu sofrimento. Se você perdeu e está sentindo dor, grite. Se você quiser desesperar, desespere, é um direito seu. Se você se prender, um dia isso vai estourar. Porque você não é Deus, você é homem, você é mulher, você é ser humano.
A única pessoa que pode aguentar a dor da morte e fazer que é normal, só Jesus. Fora dele, todos nós sentimos o impacto da morte. O que é a mãe? E eu estava dizendo hoje para algumas pessoas, eu considero a mãe, meu querido soldado Mateus, considero a mãe como uma ponte de segurança. A mãe da gente é uma ponte. E essa ponte é muito estreita. Onde é que entra a mãe? A mãe, ela é o guarda-mão. Existe um caminho difícil. A mãe é o lugar onde a gente segura para a gente passar com segurança. Perder a mãe é ver uma ponte se transformando em uma pinguela e a gente não tem onde se amparar. Esta é a sensação, este é o sentimento, esta é a verdade da morte diante do que a gente sente. Algumas pessoas dizem, o apóstolo Paulo, consolando a igreja, ele disse: a morte para mim é lucro. Eu não ouso dizer como isso, Paulo, como eu queria dizer que a morte para mim é lucro, mas a morte da minha mãe, Paulo, dói em mim até hoje. Como eu gostaria de ser como esses super-homens, essas super-mulheres, que diante da morte parece é tudo normal, a vida é assim. Não, a vida não é assim. A gente não foi feito para morrer, a gente foi feito num lugar chamado eternidade, para vivermos eternamente. A morte é um acidente do pecado. Nós sofremos porque nós não fomos feitos para conformar com a morte, porque nós fomos feitos para conformar com a eternidade. Portanto, a morte dói, a morte machuca, a morte dilacera, a morte muda, a morte modifica, a morte refaz, a morte devasta, a morte é um incêndio no meio de um lugar verde. É assim. Eu não sei se você acha bonito, mas eu estava viajando para Brasília semana passada, caríssimo Augusto da Silva Mota dos Santos. Mês passado, indo para Brasília, para o lançamento do livro da pastora Marivalda. E nós olhávamos o lugar, meu querido Domingos, onde o fogo havia passado. Eu disse alguns dias atrás, isso aqui estava lindo, mas eu olhei e vi animais mortos, sapecados, olhei e vi piquizeiro todo queimado, resistente, com algumas folhas ainda verdes. E eu fiquei pensando, disse para as pessoas que estavam comigo no carro, nós precisamos ser como piquizeiros no meio da queimada, que o fogo passa devastadoramente, que o fogo vai matando tudo em volta, mas ele mantém ainda um pouco de esperança, de folha verde, significando, dizendo assim: a morte passou aqui, mas eu estou resistindo. E eu queria que você hoje tivesse esse entendimento. A morte passou na sua casa, passou na sua família, passou na sua vida, levou alguém que você ama, mas você continua como um piqui que resiste na nossa vegetação, dizendo: a vida continua. Agora está caindo um pouco de chuva, dê 3 dias para você ver os Gerais dizendo: a morte não me parou. Eu vou lhe dizer, Jesus morreu. E ele passou 3 dias no túmulo, e ele estava lá naquele túmulo, tudo não tinha esperança, não tinha mais vida, não tinha mais vigor, não tinha mais sentido, mas 3 dias, veio o orvalho divino, Jesus viveu e trouxe a esperança para mim, para você, para dizer que a morte não vai parar a nossa caminhada, não vai parar a nossa batalha, não vai parar a nossa luta. A morte é um mistério, mas Cristo é um mistério maior que a morte. Nós precisamos entender. E quando eu estava olhando essa palavra, meu lindíssimo e precioso João Batista Primo Silva, eu estava sentindo uma alegria tão profunda na minha alma, uma alegria tão profunda no meu coração,
porque eu fiquei pensando, olha, muitas árvores morrem, mas as que resistem dão flores. O fogo passa, a morte vem, destrói nascentes, mas Deus continua no céu, e Ele dos céus continua operando na terra, e operando na terra, continua fazendo milagre na sua vida, na sua família, na sua história e na minha história. A morte é um mistério, mas Jesus é um mistério maior do que a morte. A morte é um grande mistério. Eu estava em casa um dia, e recebi um convite. E nesse convite eu fui ministrar num seminário para casais lá em Brasília, em um hotel bem confortável. Fui com Cladivone, tinha banheira, hidromassagem, tinha uma coisa assim, nunca pensei na minha vida. Eu estava ministrando naquele hotel bem confortável, a convite do meu querido pastor William Prata, e estava ministrando lá, eu e Cladivone. Um casal, depois de um momento de uma palavra, eles me procuraram e disseram: Deus falou com o meu coração através dessa palavra que o senhor está ministrando. Eu queria fazer uma oferta especial na sua vida. Eu amei, meu querido, ele me deu uma oferta. Eu orei por ele, fui embora. Espere sobre o mistério da morte. Alguns meses depois, cerca de 90 dias, um pouco mais, eu estava em casa. O telefone toca. Alguém entra em contato comigo e diz assim: eu consegui o seu telefone. Eu só não sei se o senhor lembra, eu fui uma pessoa que ele procurou depois que o senhor ministrou lá em Brasília, aqui em Brasília, e eu fui com minha esposa e entregamos uma oferta para o senhor. Eu disse: estou lembrado, sim, estou lembrado. Ele disse: pois é, tem um casal de nossa igreja que viajou, e ele foi levar o sogro, esse rapaz da nossa igreja, um diácono, e ministro no louvor da igreja. E eles foram viajar para conhecer o mar. Eles iam para Porto Seguro. E aconteceu um acidente perto de Correntina. E ele morreu, o sogro morreu. E a irmã desse rapaz também morreu. E não morreu a filha desse casal, porque eles pararam um pouco antes e a menina disse: eu estou sentindo saudade do meu sobrinho. E ela saiu do carro do avô e foi para o carro do menino. Eles escaparam com vida. E eu fiquei com eles, e eles estavam em pânico, a esposa em pânico. E ela ficou lá com a gente. O marido foi levado pelo SAMU, porque teve fratura exposta, e foi para Barreiras, para o HO. Eu fiquei com a Cledivone e ela disse: eu não quero ficar aqui no hospital. E o médico que estava de plantão disse o seguinte: se ela ficar aqui, ela vai entrar em desespero. E nós levamos lá para casa. Nunca havíamos visto essa família. E eles foram lá para casa e nós ficamos cuidando deles lá em casa. E nós os amamos lá em casa e nós cuidamos deles lá em casa. A morte visitou tremendamente. Destruiu perspectivas, sonhos e processos, ideais e ideias que eles tinham para a vida. Planos juntos. Não chegaram a conhecer o mar. Aquele genro queria dar aquela realização àquele sogro. A verdade é que não se consumou. E a morte veio e dizimou a esperança. Depois começou a chegar alguns familiares. Tinha gente do exército, tinha gente da Polícia Federal, parentes, e que vieram buscar de helicóptero e não resolvia. E aí nós fizemos uma rede de relacionamento. E tempos depois nós fomos a Brasília.
E chegando a Brasília, alguém disse: olha, o bispo Clériston, não tínhamos sido ungidos apóstolos ainda, o bispo Clériston está aqui em Brasília. Então esse casal que eu ministrei sobre eles e que orei, pediu para que nós fôssemos onde eles estavam, e nos apresentou a igreja, o pastor deles nos procurou. E naquele momento nós entendemos que a minha ida lá a Brasília não foi apenas para ministrar a um casal ou ministrar a uma família. Foi exatamente aquele casal que Deus moveu com uma oferta para ministrar a minha vida, que estava preparando um vínculo separado para lidar com um pedido e eu saber quem eu estava atendendo. Eu quero lhe dizer que a vida, a morte são mistérios. Existem coisas que acontecem que a gente não tem respostas no ato, mas com o transcorrer do tempo a gente vai entendendo como um grande quebra-cabeça. A morte é assim, ela chega com pedras separadas, com números separados, e com o passar do tempo a gente vai encaixando as coisas, vai juntando as coisas, vai encontrando significado, entendimento. Então aquilo que nos desesperou vai dando espaço à esperança, e a gente vai entendendo as coisas. Não tira a nossa dor, mas dá significado para continuarmos vivendo. Se a morte é um mistério, se a vida é um mistério, existe algo muito tremendo sobre o mistério chamado amor. Elisângela Neves, eu vou dizer para você, o amor é um mistério. O amor é um mistério profundo. Eu fico pensando, será que de fato a gente ama a pessoa com a qual a gente tem uma profunda admiração? Como é que surge? Mas eu conheci a minha esposa e eu disse para ela: eu estou gostando de você, quando eu a conheci. E ela disse: mas eu não estou gostando de você. E de repente ela passou a gostar e nos casamos. E eu não tenho plano de viver sem ela. Eu disse: você era o amor da minha vida. E hoje você é a minha segurança e meus pés. Já não consigo andar, virou minha muletinha. Eu sou um velhinho de 50 anos agora. E onde eu vou, dizem: cadê minha muleta? Aí Cladivone chega: agora eu vou. Como é que o amor surge? E eu questionando minha preciosa Vânia sobre essa questão do amor, eu pensei: na verdade nós não amamos as pessoas reais, nós amamos as pessoas ideais. E como é que existem essas pessoas reais e as pessoas ideais? Nós temos uma necessidade profunda de amar alguém que se encaixe no perfil da nossa expectativa. Conhecemos alguém que tem semelhanças, o resto é o nosso sentimento que constrói. Quem está entendendo o que eu estou falando? E a gente vai construindo. Essa pessoa, ela não nem fala tão bem, mas a pessoa diz assim: mas eu gosto de ouvir falando. Não é a pessoa que tem uma voz agradável, é o amor que vai construindo uma agradabilidade na audição, aveludando a voz que outros acham estridentes. Você está entendendo o que eu estou falando? Como é que surge isso? A pessoa nem tem um abraço tão bom, mas a sua carência de ser abraçado ou abraçada de um jeito especial faz com que você ache e diga que aquele abraço é o que você estava precisando. Ou seja, é a nossa carência que vai projetando a pessoa ideal para a gente amar. Por isso que com o passar do tempo alguns deixam e outros permanecem. Mas o que faz uma pessoa permanecer amando a outra não é só sexo, não é só sentimento. O que faz a gente desejar permanecer e amar alguém é o mistério do envolvimento, do destravamento e da sedução contínua, que não tem a ver com cama, não tem a ver com mesa, que não tem a ver com banho. Rubem Alves disse a respeito de
casamento. E eu achei interessante o que ele falou, e eu vou compartilhar com vocês, vocês vão achar interessante também. Ele citando um filósofo existencialista chamado Friedrich Nietzsche, ele dizia: casamento duradouro é assim. Você conhece essa pessoa hoje e você a admira. Mas esse casamento vai acabar, durar ou não, se você se imaginar daqui a 30 anos, se você vai ter a mesma vontade de conversar com essa pessoa que você tem hoje. Se você olhar essa pessoa daqui a 30 anos e você imaginar que a conversa é agradável, que a presença é boa, o casamento não termina. Mas se você está hoje com uma pessoa e a presença dela já lhe irrita, vai acabar. Então é preciso que você entenda que o amor é um mistério que se constrói a cada dia e que a gente precisa ser desvendado ou desvendando um ao outro todos os dias. Quando a gente descobre tudo, uma relação conjugal é semelhante a uma série longa. Se não tiver um capítulo no dia seguinte para a gente distribuir, ou desenvolver, ou entender, a gente já sabe o final da série e fica ruim assistir e repetir aquela série. Por isso, alguém que você ama precisa ser alguém, antes de tudo, uma pessoa que Deus lhe apresente. Se Deus lhe apresentar, Ele vai apresentar uma pessoa que vai conquistar você do dia que você conhece até quando você morrer, vai continuar amando, mesmo que case de novo, vai continuar com a lembrança boa que a vida daquela pessoa deixou na sua existência. Quando nós pensamos a respeito da vida, a respeito da morte e a respeito de amor, então deciframos os 3 grandes mistérios que todo ser humano está submetido: o mistério da vida, o mistério da morte e o mistério do amor. A Bíblia que diz que o amor é semelhante à morte? Não, a Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. Vou falar para você agora uma verdade teológica e uma revelação profunda. Foi o apóstolo Paulo que disse: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Eu fiquei impressionado quando eu vi uma pessoa, numa das maiores loucuras da vida, dizer: só se vive uma vez. Nunca mais repita isso. Quem disse que você só vive uma vez? Você vive todos os dias. Você vive todas as horas. Você vive todos os minutos. Você vive durante todo o tempo que você respira. Então dê sentido a essa existência que você tem. Portanto, hoje concluo essa ministração de hoje, dizendo para vocês, dos 3 grandes mistérios que temos na vida: entre a morte, entre a vida e entre o amor. O amor é um mistério desvendado. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E quando a gente vai decifrar isso, a gente vai entender o maior mistério do amor é Jesus. É João 3,16 que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Paulo escrevendo no capítulo 13 de 1 Coríntios, que ele diz que o amor é sofredor, que o amor é perdoador, que o amor é benigno, que o amor não arde em ciúmes, que o amor não deseja mal, que o amor não considera mal. William Shakespeare, ele disse que amar é algo muito profundo. O amor é não pedir perdão. Não é que o amor não seja, que você
não precise pedir perdão, é que amar é algo que você previna o sofrimento que você vai causar ao outro. Então amar significa prevenir e evitar o sofrimento do outro. O amor não é algo simples. O amor é algo que só sente quem conhece Jesus. Não há amor fora do Evangelho de Jesus. Não estou dizendo de religião não, porque tem religião que odeia, tem religião que mata, e nós fomos parte de uma religião chamada cristianismo, e o cristianismo matou muita gente no passado. Tem um livro de um escritor, pastor, chamado Reverendo João Dias, que escreveu um livro chamado A Inquisição Sem Fogo. Eu lhe aconselho a ler esse livro, escrito há 30 anos atrás. Ele já falava que a igreja queima sem fogo. Algumas pessoas são assassinadas na sua reputação. Essa semana uma pessoa ligou para mim e disse: apóstolo, eu estou pensando em uma outra igreja, porque aconteceu um problema familiar e tal, depois vocês vão saber. E essa pessoa disse: então eu digo, beleza, vai com Deus, vai com Deus. Eu não sou dono das pessoas, eu não controlo as pessoas, e você não tem nenhuma obrigação de ficar infeliz em lugar nenhum. Agora, sabe por que aqui eu não saio desse lugar? Porque eu aprendi a amar a Deus e aprendi a amar você. Não dá para eu congregar em outro lugar sem olhar teu rosto. Não dá para eu ir para um outro local sem ver você perto de mim. Então eu sinto a sua falta, eu sinto vontade de te ver. A igreja, ela não é o céu, a igreja não é o lugar perfeito, mas ela é o lugar onde os seres humanos querem encontrar a Deus e melhorar. Eu estou aqui na igreja porque eu quero melhorar. Você está aqui porque quer melhorar. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. E nós precisamos do templo físico para congregar. É importante congregar. A igreja, ela não é um templo feito de 4 paredes. A igreja não é feita do altar de paredes. A igreja não é feita de instrumentos. Mas a congregação é feita de gente. Não sou eu quem disse, foi o apóstolo Paulo que diz assim: não deixando a vossa congregação, como é um mau costume de alguns. Congregar é preciso. Hebreus capítulo 13 fala sobre isso. Obedecei a vossos pastores, porque eles são guias, eles orientam vocês a respeito das vossas almas, como quem há de dar conta. Eu sou um pastor, eu não posso te salvar, mas eu posso te dizer: o caminho é esse. É para melhorar no casamento, o caminho é esse. É para melhorar nas finanças, o caminho é esse. É para melhorar nas suas emoções, o caminho é esse. Se você quer viver independente, você vai se perder. Mas se você escutar a instrução que vem de Deus, do altar da sua comunidade, você vai ser melhor filho, melhor pai, melhor marido, melhor esposa, melhor cidadão, melhor pessoa. Porque deste lugar não é dito coisas sem fundamento na palavra, não é dito coisas apenas pela emoção, porque o pastor acha o que eu digo aqui tem fundamento aqui, que te dá uma vida de insegurança na terra e pode te levar para a eternidade. Mas se você sair da instrução dessa palavra, viver segundo o seu costume, segundo o seu jeito, segundo a sua maneira, você pode construir algo que é um castelo de areia, assim como diz a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem: eu construí celeiros e enchi os meus celeiros, eu construí e enchi, mas diz a Bíblia: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para que será? Tudo que de fato vale a pena está em Deus.
Tudo que de fato vale a pena para a nossa vida está na palavra, está em Deus, está em Cristo. E eu quero estimular a você: permaneça na palavra, pelo mistério da vida, pelo mistério da morte, mas permaneça sobretudo pelo mistério do amor revelado em Cristo, perdoando os teus pecados, sarando a tua alma e te garantindo uma vida eterna de esperança no céu. Deus está lutando ao seu lado, Cristo luta ao seu lado, Ele peleja por você. E eu vou lhe dizer: a sua tribulação, a sua guerra, a sua batalha logo, logo vai ter fim. E aquilo que você pensa como uma dor de morte será um alívio de experiência, e a sua história de dor vai ser cura, antídoto e remédio para tantos quantos forem tocados por você, quantos ouvirem você, quanto você conhecer. Olha, o mistério do amor é algo profundo. O homem ama, a mulher ama, mas ninguém vai amar mais do que Deus. Ninguém vai amar mais do que Deus. E eu queria que você saísse dessa noite aqui dizendo isso: eu creio no mistério do amor de Deus. Esse é pleno para a minha vida. Ele me garante esperança e segurança. Eu quero conhecer o mistério do amor que está em Cristo. Eu quero conhecer o mistério da esperança. Não vou viver as incertezas da morte, nem a insegurança da vida. Eu vou viver a certeza do amor revelado em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Fique em pé aplaudindo ao Senhor nesta hora e vamos cantar.